Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem polêmico para alguns, mas é a verdade da igreja e ela precisa ser dita. Eu quero que vocês assistam um vídeo comigo e a gente vai comentar a respeito desse vídeo e a respeito dessa situação, que é a situação que muitas pessoas se encontram dentro da igreja. Assista comigo. Dia 12 de julho de 2025, dia que eu nasci de novo. Teria tantas coisas para eu falar sobre esse momento, mas receber esse sacramento foi como um unguento nas feridas que ainda existiam, das coisas que eu já passei dentro da minha caminhada espiritual. Só Deus sabe o tanto de coisas que um ser humano tem que passar dentro do caminho da salvação, dentro do caminho da santidade. Como é bom ser católico, como é bom poder receber esse presente da igreja de aos 34 anos e batizar por decisão, renascer em Cristo e poder viver uma vida nova desde então. Um vídeo que parece emocionante, um batismo comum, correto? Só que não. Existe nesse vídeo um atentado gravíssimo contra a fé católica. Esse batismo aconteceu dia 12 de julho, esse mês. Esse rapaz que estava se batizando se chama Marcos Lessa, cantor, compositor e homossexual praticante. Ou seja, não é uma pessoa que renunciou ao pecado, é uma pessoa que está na prática ainda homossexual, confessadamente, vivendo a sua homossexualidade e se batizou. E eu quero ler para vocês aqui o cânon 865 do Código de Direito Canônico com as condições que a igreja determina para se batizar. São 3 fatores necessários que a igreja determina para que um adulto seja batizado. A primeira, manifestar a intenção de receber o batismo. A segunda, instrução do catecumenato, ter sido instruído sobre as verdades da fé e as obrigações cristãs e ter passado pelo catecumenato na vida cristã. E o terceiro, que é aqui que entra a questão desse batismo, ser advertido a se arrepender dos seus pecados. Ou seja, para você ser batizado, você tem que se arrepender dos seus pecados, abandonar os pecados. Eu não sei se você viu em determinado momento do vídeo um rapaz que aparece chorando. Aquele rapaz vive uma união com esse rapaz que estava se batizando. Ou seja, ele não deixou a vida homossexual para se batizar, ter um pleno arrependimento em Cristo e seguir os passos da vida católica. Não. Aparentemente, para um vídeo, algo emocionante. Mas na prática real do sacramento, nada. E aqui entra outra questão tão grave quanto: se o padre sabia disso, o padre não deveria ter realizado o batismo. A igreja acolhe todos, mas não acolhe tudo. Se um homossexual que pratica o ato homossexual não se arrependeu dos seus pecados, ele não pode ser batizado. Da mesma forma que um hétero que pratica o adultério também não poderia. A mesma forma que um hétero que pratica a fornicação e não abandonou essas práticas também não poderia. Muitas pessoas comentaram nessa publicação tentando alertar o rapaz e dizendo que era errado, mas ele apagou diversos comentários e deixou outros que estavam apoiando esse ato que ele estava fazendo, um ato totalmente contrário à fé católica. Depois ele criou outra publicação com um texto aqui que eu vou ler para vocês. Ai de vós, que por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro são cheios de hipocrisia e iniquidade. Quem é o verdadeiro hipócrita? São as pessoas que estão tentando alertar você sobre o que a igreja e o evangelho ensina, ou você que está tentando moldar a igreja segundo aos seus próprios padrões? Eis a questão. E ele continua. Só para deixar algumas coisas bem claro. Eu me chamo Marcos Lessa, sou um homem gay, casado com Gilmar Mendonça e católico. Existe aqui um contraponto. Católico de verdade é aquele que pratica a fé católica em todas as áreas. Não é aquele que se diz católico. Eu posso me dizer rico e nem por isso eu sou. Então, se dizer é muito diferente de ser. Se ao ler isso você se incomoda e sente emoções negativas no teu coração, vá você buscar conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Quem é o hipócrita agora? Você manda as pessoas conhecerem Jesus Cristo quando, obviamente, você não conhece. Você moldou um Jesus Cristo segundo as suas próprias convicções, porque o Jesus bíblico desse texto aqui não existe.
Não existe o Jesus bíblico, não existe o Jesus de fato histórico, não existe o Jesus que pregou para os apóstolos, existe o Jesus do Marcos Lessa, que ele criou segundo as suas próprias convicções, os seus próprios padrões e determinou nesse texto aqui. Valer tudo o que ele ensinou a respeito do amor, a respeito da misericórdia, a respeito da hipocrisia, realmente. A respeito da hipocrisia você está precisando ler. Para deixarmos de ser egoísta, você esqueceu de alguns pontos. Você esqueceu o que ele falou a respeito de abandonar o pecado. Esqueceu de falar o arrependei-vos e crede no evangelho, que ele também pregou. Aliás, foram as primeiras palavras dele. Parece que isso não se encaixa no seu padrão, na sua doutrina e no seu estilo de vida, não é, Marcos? E talvez seja por isso que você deixou essas partes cruciais, que são as primeiras palavras da pregação de Jesus, de fora. Para não compactuarmos com pensamentos de fariseu e realmente merecermos ser chamados de cristãos. Se você está buscando isso, a primeira coisa que você deveria fazer seria abandonar as práticas pecaminosas, coisas que, pelo visto aqui, está claro que você não vai fazer. Eu sou um homem gay e nada e nem ninguém pode me impedir de ser religioso e seguir a santa... Prestem atenção nessa parte, que é a parte mais demoníaca de todo esse texto aqui. Ela é demoníaca, é satânica essa parte. Comungando com o corpo de Cristo. Ou seja, o batismo não foi a única coisa errada de tudo isso. A parte demoníaca vem agora, comungando. Ele está comungando em pecado mortal, ou seja, cometendo sacrilégio. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 diz: Pois quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E aqui vai outro agravante. Se o padre está sabendo que provavelmente a paróquia que ele frequenta é do mesmo padre que batizou ele, e ele está comungando, sendo um pecador público, confessadamente, o padre deve, é obrigação do padre, ele deve negar a comunhão para o Marcos Lessa ou para o companheiro dele que vive com ele, se ele também está participando da Santa Missa e indo para a fila da comunhão comungar. É até um ato de misericórdia para o Marcos, porque ele vai comer e beber a sua própria condenação. Aí ele continua: se você me julga, por isso você comete um pecado ainda maior. Mentira, isso aqui não existe. Em João capítulo 7, versículo 24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aqui estamos julgando com a reta justiça das escrituras, da doutrina da igreja, da doutrina do magistério, tá? Então, é a mais reta justiça que existe. E aqui, Marcos, eu quero falar diretamente para você. A fé católica não é moldada por gostos pessoais, conveniências ou visões particulares de mundo. Não somos senhores da verdade, mas servos da verdade que vem através da igreja. Tentar adaptar Deus às suas vontades é inverter a ordem. Somos nós que devemos nos converter a Ele, não o contrário. A fé verdadeira se manifesta na obediência e não em você fazer o que você quer e achar que é a igreja que tem que se moldar aos seus pecados porque é agradável para você. Inclusive, no perfil do Marcos Lessa, nessa publicação aqui, tem uma declaração do companheiro dele dizendo: meu amor, meu amigo, meu companheiro de fé, de vida, e no perfil dos dois tem lá casado, certo? Então, tudo que vai contra a doutrina da igreja, contra a fé da igreja, contra os sacramentos, esse rapaz aqui está praticando. Ou seja, ele se batizou sem o arrependimento do pecado, então o batismo ali não foi válido. E o segundo ponto, ele está comungando em pecado mortal, certo? Confessadamente em pecado mortal. E se o padre sabe disso, ele está colaborando para a condenação do Marcos Lessa. Mais uma vez, repito, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come a carne do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para muitos que vão assisti-lo e também para o Marcos Lessa, se esse vídeo chegar nele, e para o padre. Padre, pelo amor de Deus, não dê a comunhão a esse rapaz se ele entrar na fila da comunhão enquanto ele estiver em pecado público. É da responsabilidade do Senhor a alma do seu rebanho, pelo amor de Deus. Tenha zelo com a alma desse rapaz e também com a Sagrada Eucaristia. Nas suas mãos está o próprio Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, tenha o mínimo de zelo e negue a Eucaristia a esse rapaz e a todos aqueles que pecam publicamente e que o Senhor sabe, é sua obrigação, seu dever negar. Que Deus os abençoe. Salve Maria.